de autor aqui, até que ele diz assim, e é possível uma nova reforma, tá? Ela foi um fenômeno, né, que ocorreu no século XVI na Europa e resultou mais na divisão da igreja entre o catolicismo e os protestantes, tá? Os protestantes questionaram as doutrinas e o rumo da igreja, né, medieval, a igreja da Idade Média, tá? Começa em 400 e pouco, né, vai até 1400 e pouco, foi 1000 anos, e atravessava um período de grande crise e se afastava cada vez mais das Escrituras. Amados, e como eu disse para vocês, eu lembro que eu falei isso, o propósito de Satanás é afastar você da palavra de Deus. E ele tem conseguido. Ele tem conseguido. Porque, amados, as coisas hoje, nesse mundo que nós vivemos, quando a gente às vezes era menino, o dia custava passar, né? Principalmente quando a gente tinha alguma coisa à noite para receber, ou uma festa, então demorava muito dia. Há muito tempo atrás, nós tivemos uma obra, uma experiência que o Senhor nos conduziu, eu, minha esposa e meus filhos, ainda pequenos, tipo 8, uma obra lá nesse interior. E amados, eu vivi essa questão desse tempo. Chegava lá no outro dia pela manhã, sentava ali na área, as pessoas sentavam, depois vinha da roça, sentava, tomava um cafezinho, amado, o dia demorava. O dia esticado, meu filho. Pense. Eu sentava naquela varanda, olhando para aquele mar, eu disse, Senhor, o negócio aqui parou. O relógio daqui é diferente da capital. Lá quando eu estava em Fortaleza, trabalhando na igreja, mas eu começava às 6 horas da manhã, 7, e começava a correria, a obra grande lá, os irmãos foram, e aí muitos afazeres, mas quando eu olhava, já era meio dia do almoço, meu Deus, já era do almoço. Almoçava, descansava um pedacinho, corria de novo, pronto, aí tome, até 10, 11 horas da noite. Não tinha feito nem a metade daquilo que eu pensava fazer. E lá quando a gente estava lá nesse interior, amado, bateu em nós assim, uma inquietação tão grande, porque a gente saiu para evangelizar. E o pessoal ia para a roça, ia trabalhar, né? Então a gente evangelizava, tinha uns pedreiros fazendo um serviço, eu ia lá, sentava com eles, começava a evangelizar eles, e depois o culto à noite, mas demorava na brincadeira não, tá certo? E aí, amados, hoje em dia, nós, vivemos na cidade, né, que é a cidade, você vive lá no interior. E aí você vê que mal amanhece o dia, quando eu olho, e eu me levanto cedo, me levanto uma hora primeiro que os passarinhos. Mas rapaz, mas é muito rápido, quando eu olho, meu Deus, 10 horas, acabou. Quando eu olho, meu Deus, já é 10 horas, pronto, não fiz nada. Né? Aí você almoça, quer ali um pedaço, pronto, correndo, dá jeito uma coisa ou outra, pegando, e vou pegando, meu Deus, eu já sento ali na minha mesa um pedaço, já preciso pela manhã logo para aproveitar, e assim, ó, rapidinho, o que será? Né? E aí, amado, nós temos que ter muito cuidado com isso. Porque o propósito de Satanás é roubar a palavra. E como é que ele tira a palavra de nós? Como é que ele tira? Com os afazeres. Essa estratégia foi há mais de 2000, muito mais de 2000 anos atrás, e nunca falhou. Quando Moisés começou a pregar para a libertação do povo, que foi a estratégia de Satanás? Aumenta o trabalho deles, que é para poder ter tempo, tá? E ouvir a palavra. Né? Aí, mais aumenta o trabalho, aumenta as coisas, você vem para a igreja, em vez de estar de ouvido, pelo menos o ouvido está aberto, porque não dá para fechar os ouvidos, mas os olhos não abrem. Né? Cansado, sono. E eu nunca vi a pessoa dormindo ou ouvir alguma coisa, não sei o que. Né? Porque tem uns que têm dificuldade, porque quando dorme, o mundo se acaba e ele não se acorda, né? Certo? Às vezes ele vê um carro, o carro entra na garagem e ele não viu. Né? Uma garagem improvisada. Né? Então, amados, continua funcionando hoje. O propósito de Satanás é esse. E, amado, nesse tempo aqui, foi exatamente isso. Os homens se afastaram da palavra de Deus. Aí o que é que acontece quando a gente não busca a palavra, quando a gente não segura a palavra mesmo e vive por ela? Vem outras palavras. Mais fácil, né? Mais fácil. É mais fácil de ouvir. Aí um cheiro diz uma coisa, e começa a acreditar. E foi exatamente o que aconteceu aqui. Até porque esse povo foi privado de ter a palavra de Deus nas mãos. Esse povo era privado, não podia, não tinha a Bíblia. Tá? E foi exatamente isso que aconteceu. Então, essa reforma protestante, né, ela começou, tá, através da vida de um homem, Martinho Lutero. Ele era um monge,
certo? E algo incomodava muito a ele, tá? Justamente essa privação de conhecer a palavra de Deus. Apenas era liberado para algumas quantidade de pessoas naquela época, tá certo? Falando especificamente sobre a igreja no final da Idade Média, o que se podia ver, amados, era um distanciamento profundo das Escrituras, além de toda a corrupção na liderança da igreja e em seu envolvimento com o Estado, que causava muita insatisfação. As pessoas eram doutrinadas sobre uma religiosidade baseada nos méritos humanos. Eu falei isso aqui na terça-feira passada. Nós estamos vivendo isso hoje, gente. É os méritos humanos, é pelos nossos esforços. Uns conseguem, porque existe a fé natural e a fé sobrenatural. Eu já falei aqui, a fé natural é, a pessoa está aqui, eu creio que eu vou lá naquela empresa e vou conseguir uma oportunidade de trabalho. A fé sobrenatural diz, Senhor, eu sei que não tem vaga lá, mas eu tu és fiel, o Senhor há de abrir uma vaga, uma porta para mim naquele trabalho. Então, tem duas fés, não é fé, é duas fés, tá certo? A sobrenatural e a natural. Funciona? Funciona. Talvez você chegue lá e a porta não abriu, mas você quer, mas eu vou voltar de novo para cá. Quantos testemunhos eu já vi de pessoas que nasceram na roça, já vi um dia desse, e hoje se formou na faculdade lá nos Estados Unidos, em Harvard. Por quê? Porque ele creu no potencial que ele tinha. Ele estava determinado, eu vou estudar e eu vou vencer. É uma fé natural. Existe a fé sobrenatural, que essa a gente deposita no Senhor. Tá certo? E então, amados, exatamente foi isso que aconteceu. E aí é uma fé muito mais fácil. Eu garanto que você vai ter um lugar lá na sua glória. E as pessoas dão sua vida. É assim os muçulmanos. Aquelas pessoas que vêm naqueles aviões lá e nas torres gêmeas lá que se lançaram lá. Aqueles homens morreram, crendo, amados, que eles vão lá para o céu deles, lá que é porque eles criaram, que tem mulher esperando por eles. Eles morreram pela fé, acreditando. Amados, agora quando a sua fé é voltada para o Deus Criador do céu e da terra, não importa onde você esteja. Você sabia disso? Parece que as pessoas creem que só Deus responde a fé se você estiver numa igreja evangélica, cristã, protestante. Não. Deus honra a fé de um homem que crê realmente que ele existe e que ele pode fazer. Tá? E aí, amados, a igreja se desviou, se envolveu com o Estado, perdeu a fé, e o que é que nós vamos fazer agora? Vamos vender. Vamos vender passaporte para o céu e para a glória. E as pessoas compram, meu filho, é muito mais fácil, né? Certo? E aí foi exatamente isso. A doutrina da justificação pela fé havia sido substituída por uma teologia que ensinava a salvação pelas obras. O ensino bíblico acerca do pecado havia sido banalizado com um verdadeiro comércio de perdão de pecados. As pessoas podiam comprar garantias de sua salvação pessoal através das cartas de indulgência. Logo, o arrependimento nem mesmo era mais requerido para o perdão de pecado. Bastava apenas uma doação generosa, né, para a igreja, para que tudo pode ser resolvido. Mas nós estamos vivendo esse tempo também, amado. Viu? Doação generosa, tá? Liderança que deixa de confiar no Senhor e passa a confiar nos irmãos, pelo aquilo que o irmão é, né? Pelo aquilo que o irmão representa. O irmão que é empresário, que tem um dízimo mais alto, ele é um oferta mais alto, ele tem um lugar reservado. Ele não pega fila para ter um aconselhamento com o pastor. Vocês estão pensando que eu estou brincando? Eu vi isso, meu filho. Eu vi isso, isso me entristece muito. Tem diferença de um irmão pobre e um irmão rico. Eu vi isso. Isso me entristece muito. Eu vi isso. O irmão tinha uma empresa, o pastor chegou, ó, quando eu chegar aqui, ele não precisa nem entrar você não, ele pode vir direto da minha sala. Agora chegou você, irmãozinho, vem um minutinho, está precisando do outro, fala com a minha secretária. Ela vai marcar um dia para você falar com o pastor. Eu vi isso. Triste, isso, triste. Uma desgraça na igreja. Né? Não na igreja do Senhor, não.
E o início, amado, da reforma protestante no século XVI, tá? Apesar da existência anterior de outros protestantes, né, contra as doutrinas da igreja medieval, foi apenas no século XVI que o movimento da reforma alcançou proporções gigantescas. E esse movimento, amados, mudou definitivamente o cristianismo mundial. Porque havia o cristianismo, havia aqueles, amados, que receberam a palavra, receberam os evangelhos. Tá? Só que essa igreja era uma igreja oprimida, era uma igreja obscura ainda, que vivia ainda pelos guetos, pelos buracos, pelos esconderijos. Não era uma igreja fluente como nós temos hoje, né? Tá certo? E aí, amados, a intenção, né, de, primeiro, vivendo sob esse ambiente obscuro, tanto teológico quanto moral, foi que surgiu o principal reformador, que foi Martinho Lutero. Ele era um monge agostino, nascido na Saxônia, e resolveu protestar contra os abusos da igreja. E ele pertencia à igreja, tá? Católica, apostólica, romana. Então, em 1517, Lutero pregou 95 teses na porta da capela de Westminster, e esse documento falava especialmente contra a questão das indulgências e apontava para a verdadeira doutrina bíblica, tá? Pela justificação pela fé. Ele não aceitou, amado, tá? Esse tipo de comportamento da igreja. O protesto de Lutero, amado, foi motivado por seu estudo cuidadoso das Escrituras, especialmente no ensino dos apóstolos. Olha, toda a Escritura é inspirada por Deus no Antigo Testamento. Mas, como nós temos trabalhado, já faz tempo que nós vamos voltar, eu peguei assim a questão das cartas. Eu até já conversei com alguns pastores sobre isso, sobre irmãos. Eu sempre digo que se nós realmente estudarmos as cartas e colocarmos em prática, amados, é uma igreja 100% Jesus. Vocês já viram 100% Jesus aí, né? Aqueles adesivozinhos, né? Amados, mas se nós pegarmos as cartas e colocarmos em prática na nossa vida, na igreja, na nossa sociedade, na nossa casa, amados, é uma igreja 100% Jesus. As pessoas vão sentir o cheiro de Jesus na tua vida, na tua casa, na tua vida. Sabe disso? Porque as cartas, amados, ela é exatamente toda a história de Cristo, é toda a doutrina de Cristo, aquilo que Jesus ensinou, amados, está aplicado nas cartas para a igreja. Tá certo? E foi exatamente isso que atentou aí a questão de Lutero. Foi porque ele viu nas cartas. Tá certo? Tendo em seu entendimento acerca das Escrituras iluminado pelo Espírito Santo. Não é mérito do homem, é mérito de Deus. Viu? Esse homem foi apenas um instrumento, amados, usado por Deus para causar toda essa mudança, essa transformação. Tá? Deus não está de braços cruzados. Ainda que o homem possa estar fazendo tudo aquilo que é contrário à vontade dele, mas Deus, amados, com certeza está no controle. E quando ele decidir bater o martelo, meu filho, se prepara, né? Foi o que aconteceu aqui, tá? E aí a liderança da igreja não admitiu o protesto de Lutero e nem aceitou seu convite para um debate. Ele não quis divisão, não. Ele chamou o alto clero da igreja e disse: vem cá, vamos conversar. Vamos conversar aqui. Está aqui a Bíblia, está aqui as Escrituras, vamos conversar para ver se realmente esse comportamento, esses ensinos da igreja está batendo com a Bíblia. Não quiser não. Não quiser não. Sabe por quê? Porque o propósito deles, amados, era ter o povo na mão. O propósito deles, amados, era impedir que o povo conhecesse a verdade. A Bíblia diz: conhecerei a verdade vos libertará. O propósito era esse, era ter o povo na mão. Esses, amados, são líderes egoístas, tá? Gananciosos. Sempre eles agem assim. Eles limitam, amados, o conhecimento do povo. Nosso país aqui, amados, era para ser um país riquíssimo, com tanta riqueza que tem. E o investimento, amado, maior desse país devia ser como na China, no Japão, tá? Que o produto interno bruto lá que eles investem na educação é 1 ponto alguma coisa, é 2 pontos alguma coisa. Eu me lembro, já faz tempo que eu vi essa matéria. Amados, isso da arrecadação de tudo do país é muita coisa. A nossa é 0,0 alguma coisa por cento. É pouco demais. Mas é lógico, meu filho. Se esse povo ficar sabendo aí, a gente não tem que enganar eles. Não é? É muito pouco. Acho que nos Estados Unidos, amados, os professores preferem ensinar na rede pública. As pessoas preferem os colegas que pagam melhor e o ensino é muito melhor na rede pública. Vocês sabiam disso? Essa questão de que a gente paga aqui é uma absurda. A gente não paga mais.
essa questão de plano de saúde. Mas aí o plano de saúde lá falência. Porque o SUS, vamos colocar assim, dizendo que desse país, meu filho, é o sistema de saúde. Por quê? Porque se investe. Aqui, amados, é uma arrecadação enorme. Lá em Fortaleza, na Avenida João Pessoa, uma que pega Parangaba e vai ao centro, lá na Avenida da Universidade, próxima à Avenida da Universidade, uma faculdade lá de Direito, tem lá um bicho enorme, impostiômetro. Não sei se vocês já viram isso aí. Impostiômetro. É um placar lá de LED. Ele, amado, não para não. Sei quantos trilhões, mega trilhões de reais. Amado, não para não. Todo tempo entrando. O imposto que é recolhido todo dia, está lá. Rapaz, é um número aqui correndo. E um bicho enorme aqui. E aí é bilhões, é trilhões, tá? E esse número não para. De imposto que é recolhido diariamente. É por segundo, é por milésimo de cima, qualquer tipo de entrando. Para onde é que vai esse dia todo? Para onde é que vai? Porque a gente vê uma saúde totalmente precária. Né? A educação, essa nem se fala. Tá certo, amados? Deixa eu ver. Rápido aqui. As principais doutrinas da reforma. Então, amados, por que eu estou trazendo isso aqui para vocês? Olha, aqui tem umas crianças, estudam no colégio. Elas vão aprender quem descobriu o Brasil, tal, sobre o governador, sobre o Estado, sobre isso, aqui. Por que nós não devemos, temos a obrigação de saber de onde é a nossa raiz do cristianismo? O que foi a reforma protestante? Como foi que começou essa reforma? Sabe para quê, mano? Para a gente dar valor. Quando você não dá valor de onde você saiu, de onde você foi gerado, sua vida é de qualquer jeito. Tá? Mas quando as pessoas dão valor, a raiz dela, meu filho, é uma vida valorizada, é se empenhando naquilo que você, de onde você foi gerado, tá certo? E nós fomos, amados, gerados a partir dessa liberdade que o Senhor foi proporcionou para nós através dessa reforma protestante, tá certo? Então as principais doutrinas da reforma protestante foi, de forma geral, nesse movimento de reforma, ele baseava-se em 3 pontos principais. Quais são esses pontos? Primeiro, quando nós tivermos aqui o nosso projetor, vai estar tudo isso aqui para vocês ficarem tudo, né? Certo? Me aguarde. Então, o primeiro, a centralidade das Escrituras. O que é isso? Centralidade das Escrituras. Aí veio aquela sola Escritura, ou seja, somente pela Escritura. A reforma trouxe uma rejeição à ideia de revelação continuada e deu ênfase à verdade que somente a Bíblia é a palavra de Deus, infalível e inerrante. Isso significa, amados, que a revelação de Deus para o homem está completa e possui plena autoridade sobre todos, e nenhuma tradição jamais poderá equipará-la, tá certo? A total Escrituras. Segundo, a justificação pela fé. Os reformadores rejeitaram qualquer ideia de justificação pelas obras, que resultaria numa salvação meritória, né, pelo mérito. Mais tarde, esse ponto acerca da verdade bíblica sobre a obra da salvação foi sintetizada, tá, nos lemas, né, sobre somente pela graça, somente por Cristo, somente pela fé e somente pela glória de Deus. Tá? O sacerdócio de todos os crentes. Os principais pontos da reforma protestante foi a centralidade das Escrituras, a justificação pela fé e o sacerdócio de todos os crentes. O que é isso? Os cristãos reformados entenderam que o único intermédio entre Deus e o homem é Cristo, e que através da sua obra todos os cristãos verdadeiros são feitos reis e sacerdotes, no sentido que eles possuem acesso direto a Deus. Com isso, o conceito de divisão entre clero e leigos foi rejeitado, visto que a igreja é a comunhão dos fiéis. Antigamente, você não falava com Deus, era só o bispo, era só esses homens. Vocês estão pensando, meu filho, era uma limitação miserável. As pessoas tinham que ir a eles para pedir conselho, pedir orientação, pedir de Deus, porque você não tinha essa liberdade, amados. Terrível, né? A gente pensa assim, meu Deus, será que isso aconteceu mesmo? Amados, estude, né? Vai e assiste, tem filmes, tá certo? Sobre a reforma protestante. É desse jeito para pior, viu? Pronto.
Essa parte aqui, essa outra aqui que é mais rápida. As 5 origens, tá? Das sola, né? Ou somente, tá certo? Primeiro começa pela sola escritura, somente pela escritura. A sola escritura, mas indica a inspiração, autoridade, suficiência, infalibilidade e inerrância das escrituras. Isso significa que somente a palavra de Deus deve ser identificada como regra de fé e prática da igreja. Os reformadores acreditavam que a autoridade das escrituras não depende do testemunho de qualquer homem, ou mesmo da igreja, mas unicamente do próprio Deus ser o autor. Por quê? Porque era exatamente isso. As pessoas acreditavam que somente através daqueles homens é que você tinha um acesso a Deus. E eles não, e os reformadores rejeitaram isso. É através da palavra que está na sua mão. Glória a Deus. Somente pelas escrituras. Porque aí, amados, o sacerdócio é universal. Não é mais um sacerdócio, amados, reservado, tá? Limitado. Acabou com isso. Tá certo? Você tem agora livre acesso a Deus. Abre a sua Bíblia aí. Alguém abre e lê aí. Acho que é 1 Timóteo 3,16. 3 Timóteo assim. Vamos lá para a primeira. 3,16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. 2 Timóteo 3,16, vamos ver. Vem aqui, mas... Essa mesmo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Olha aí, ó. Toda a escritura é inspirada por Deus. E qual é o propósito? Que todo servo de Deus seja habilitado. Viu? Habilitado a pregar a palavra. Porque essa escritura que você tem na sua mão foi inspirada por Deus. Ela não depende de homem. Nunca dependeu. Tá? Foi Deus. Por isso, valorize essa palavra que você tem. Não é endeusar a Bíblia. Tá? Não é santificar esse aqui não, porque que é papel, tá certo? Mas o que eu estou falando é do conteúdo, né? É do conteúdo. Valorize a palavra. Amados, homens morreram por causa dela, para que hoje você tivesse nas suas mãos ali. Esse aqui, Martinho Lutero, foi perseguido. Foi perseguido pela igreja. Viu? Foi fácil, pensa que foi fácil para ele só se levantar contra, e aí pegou a Bíblia e tinha um amigo dele lá, ele era alemão, e a primeira Bíblia traduzida do grego foi para o alemão. E ele disse, não, mas só no alemão não vai, vamos traduzir para outras línguas. E saiu. Vamos traduzindo, que o povo precisa ter a palavra. Aí tu acha que se ficar barato para ele? Aí a igreja não, e a igreja não perdeu o controle, deixa. Não é nada, meu amigo, foi fácil não. Viu? Esse conceito, eu acho, esse conceito, né, de somente pelas escrituras, contrastava diretamente com a teologia da igreja medieval. Naquela época, a autoridade papal, a tradição e as formulações dos concílios possuíam autoridade, tá, equiparável às escrituras. Todavia, apenas a Bíblia é autorrevelação especial de Deus e de sua vontade para o homem. Agora, próximo. Somente por Cristo. Primeiro, somente pela palavra de Deus. Próximo. Somente por Cristo. É só a Cristo. Significa que Cristo é o único mediador entre Deus e os homens. É o único. Aí porque eles arrumaram o outro. E o povo acredita até hoje. Acredita até hoje. Não, tem outro. É a mãe dele. Amados, eu nunca vi alguém mediar alguma coisa dentro do caixão, de fundo, morto. Porque não há provas de que a Maria, mãe de Jesus, ressuscitou. E diz que quando Jesus vier, ele vai primeiro ressuscitar os mortos em Cristo. Então significa que a mãe dele vai reviver agora, quando ele vier. Então continua o quê? Morto.
Verdade. Mas aí, meu filho, as pessoas não continuam aprisionadas ao homem e não conhecem as escrituras, né? Certo? O que é que diz aí 1 Timóteo 2, 5 e 6? Isso aqui é certo. 1 Timóteo 2. Aí você lê do 5 ao 6. O que é que fala sobre isso? Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo com um resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Há um só Deus e um só mediador. É as escrituras que falam, não é o homem que está falando. É a palavra de Deus, são as escrituras. Então, há um só mediador e um só Deus. Cristo Jesus. Não tem outro. Tá certo? E essa posição combatia o entendimento da liderança da igreja, que colocava outras pessoas em posição especial entre Deus e o resto dos homens. A Bíblia diz que somente pelos méritos de Cristo o homem pecador pode ser justificado diante de Deus. Nenhuma outra pessoa tem o poder de prover a reconciliação do homem com o Criador. Só Cristo Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Então o pessoal quer ir por outro caminho, por outra pessoa. E agora o próximo é somente pela graça. Tá? Que significa que a salvação é somente pela graça. Isso significa que ela é uma obra realizada unicamente por Deus, não dependendo de qualquer cooperação humana. O homem nasce morto em seus delitos e pecados e não pode obter salvação mediante as suas obras. Ele nem mesmo tem capacidade para desejar e amar aquilo que é espiritualmente bom. Agora, se não fosse Deus, você não estaria aqui. Se não fosse pelo poder de Deus, eu não estaria na posição que eu estou hoje. Nós fazemos a nossa parte sim, mas a nossa parte depende de Deus. Você se esforça pela fé, você luta, você se ajoelha. É fácil, amado, ser crente, de verdade? Não. Não é. Não sei. Nunca vou pregar facilidade. Não vou estar mentindo para vocês e para aqueles que chegam. Não é fácil. Você de Jesus, está vindo para mudar, de repente está vindo financeiro, e aí começa a coisa. Aí vem a luta, a pessoa, meu Deus, eu não quero ser crente não. Me disseram algo totalmente diferente disso. Não é. É difícil ser crente de verdade. Eu quero dizer uma coisa para você, que isso vai animar. Vai ficar pior. Vai animar. Não. Pegou os outros, prenderam ele. Não, vamos deixar de soltar ele. Mas a gente soltava, meter a pena. Meter a pena, chegaram rindo. Nunca vi alguém apanhar e ficar rindo. Geralmente é para chorar. E lá os não analisavam, não. Meter a pena, vocês pensam que essa chinela havaiana, só fala que esse papoco hoje? Não, meu filho. É sola. É chicote. É chicote, meu filho. E os homens chegaram tudo rindo. Que foi? Vai meter a pena, gente. Olha que coisa boa. Por isso que as coisas de Deus é uma loucura para os homens. Eles dizer, esse está doido mesmo. Todo cheio de chibatata, e chegou aqui um monte de alegre, sabe? Foi. Sabe por quê? Nós estamos felizes? Porque Jesus disse que felizes nós fomos quando a gente for injustiçado, caluniado, meter a pena na gente, por causa do nome dele. Nós apoiamos por causa de Jesus. Que coisa boa, maravilhosa. Aí os crentes, qualquer coisinha hoje, não tem nada. Esse negócio de ser crente é muito difícil. Eu vou ficar no mundo mesmo, que é melhor, nos corpos melhor. Aparentemente é. Por enquanto. Porque quando Jesus voltar, meu filho, você vai ver. Certo? Então é somente pela graça. Abra em Efésios 2, do 8 ao 9. Efésios capítulo 2. Já tem. Eu não vi ninguém. Não celebrar, tem que treinar. Só lá. Tem que treinar. Eu disse assim, vamos já terminar. Ninguém viu. Aí, mas continua o resto. Amém. Efésios capítulo 2. 8, 9. Isso. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso
não vem de vocês, é o dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pronto. Mediante a fé em Cristo Jesus, nós somos salvos pela graça. O que é a graça? É um favor não merecido. Nós não merecíamos esse favor de Deus, mas Ele insistiu. Ele nos deu esse favor da salvação. Na época da reforma, a igreja estava envolvida em um verdadeiro comércio de salvação. Comércio de salvação. Vendia-se perdão de pecados a quem pudesse pagar. Quer dizer, os pobres iam tudo para frente. Misericórdia. Sério? Os pobres já sabem aqui, né? Só a realeza, o zica aqui. Tá certo? As esmolas, as boas obras, o comprometimento com as tradições da igreja e as doutrinas humanas desenvolvidas por ela garantiu um suposto lugar no paraíso aos seus fiéis. Mas definitivamente o homem não pode comprar a salvação pelos seus próprios esforços, nem mesmo optar por ela com a sua vontade escravizada pelo pecado. Não tem condição. É algo irreal, rapaz. E o último. E o último, amados, é somente pela fé, tá? Sola fide, tá? Não é sola fide, é sola fide, é somente pela fé. Significa que a justificação é unicamente pela fé em Cristo, e até mesmo essa fé não tem origem no próprio homem, mas é dom de Deus. O homem não regenerado, ele é incapaz de confessar que Jesus é o Cristo, o unigênito de Deus. É somente através da obra sobrenatural do Espírito Santo, fazendo nova criatura, que o homem pode responder com a fé e arrependimento à mensagem do Evangelho. Abra aí Romanos 5:1. Romanos 5:1. Só o primeiro verso. Quem lê? Quem achou? Espada para baixo. Dando espada. Estão tão fracos que conseguem levantar. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Tendo sido justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Amados, a paz que excede entendimento está em Cristo Jesus. E é somente crendo que nós vamos ter essa paz. Esse foi o ponto essencial na reforma protestante. Lutero se empenhou durante um longo tempo em uma grande busca pela salvação da sua alma. Ele fez isso. Ele se empenhou para a salvação da sua alma, mas sabe o que é que acontece? Decepção. Quem aqui já tentou não pecar e fez aquele não? Eu não vou olhar, não, eu não vou fazer isso. Conseguiu hoje, talvez por alguns minutos ou por algumas horas, e depois voltou a fazer a mesma coisa. Mas você quer isso. Sabe por quê? Porque a gente está tentando fazer pelos nossos esforços. Não consegue. Amados, o pecado é muito maior que nós. Se nós pudéssemos, tá, vencer o pecado, Jesus não precisaria ter morrido na cruz, ele tinha ficado lá com o papai dele lá, que era muito melhor para ele. Mas, como a gente não tem condição, exatamente foi o jeito dele vir e fazer isso por nós. Tá certo? Então Martinho Lutero tentou, foi exatamente essas decepções dele, mas ele teve sua vida transformada quando o Espírito Santo iluminou o seu entendimento e ele conseguiu compreender toda a verdade que há na declaração das Escrituras de que o justo viverá pela fé, lá em Romanos 1,17. O justo viverá pela fé. E esse versículo, esse capítulo das cartas de Paulo impactou a vida de Martinho Lutero. E ele disse, realmente eu não vou conseguir. Não é pagando que eu vou ser justificado. Não é pagando que eu vou ser liberto do meu pecado. É somente pela fé em Cristo Jesus. Está escrito na palavra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com ele. A partir dessa convicção do seu coração, ele não ficou mais calado. E aí, meu filho, ele começou a se manifestar e foi uma perseguição. Tem um filho, assista. Amado, nós precisamos conhecer as nossas raízes para dar valor. Foi homens que pagaram um preço muito alto, mas para hoje a gente ter essa liberdade aqui. E ela está, cuidado, porque ela vai ser castrada, ela vai ser já está sendo perseguida.
A Bíblia, amado, nunca eu tinha ouvido falar, mas não é só no Brasil, não. É outros países aí. Já teve um pessoal aí que pediu permissão ao governo, e como é a expressão de liberdade religiosa, queimar lá o livro deles, o Alcorão e a Bíblia, em plena praça pública. Qual é o propósito? Eu vi aí nesse negócio do YouTube aí, nesses vídeos rápidos, o cara botou lá, ó, fulano de tal fez isso, uma mulher homossexual, pegou a Bíblia, leu lá o texto da Bíblia e depois começou a rasgar as páginas e botando fogo. Botando fogo nela. Leu o texto e começou a fazer pó nessa, né? Fazendo chacota. Então foi depois ela publicou um vídeo lá dizendo que ela estava com câncer, e pedindo ajuda. Amado de Deus, não se zomba, pois o que o homem semear também vai colher. Né? Não brinque não. Não brinque com a palavra de Deus. Tá? Porque Deus é a palavra. Por isso valorize, amados. Valorize a sua fé. Valorize a palavra de Deus. Viu? Valorize a sua vida de cristão. Levante a cabeça. Baixe não. Viu? Pode ser o que disser. Rapaz, depois, amados, que eu acreditei nessa palavra, logo no começo da minha conversão, no começo que eu estava trabalhando na minha vida, eu tinha vergonha. Eu detestava aquele horário de verão. Porque o culto era 7, 8 horas da noite, o horário de verão saía, ainda estava de dia, o pessoal ia me ver. Era daquele ali. Eu vinha em cima de cavalo, de carro, não sei de que, com corda e agora mudando a pé. Uma Bíblia na mão, aí eu ia me escondendo. Aí demorava a chegar na igreja para fazer uma volta medonha. Né? Na volta eu vinha, rapaz, uma vez eu vinha, tinha uma Bíbliazinha pequenininha que eu ganhei, foi uma senhora que me deu, foi essa Bíblia que mudou a minha vida. Depois que eu li essa Bíblia, eu não soltei mais ela. E aí eu vi que com a Bíblia, andando, caminhando, de chinelo, sondagem de tênis, todo de chinelozinho, aí eu morando, já tarde assim, já aí eu fui pelo canto, porque pelo canto que eu passava lá, eu era mais conhecido que farinha ali naquele lugar, eu tinha tipo futebol, depois dos jogos eu pagava bebida para todo mundo, abestado, né? Rapaz, realmente não tem Deus na vida, é um otário. E aí eu pagava para todo mundo, aquela coisa toda. Aí eu passava bem longe daquele lugar, porque todo mundo me conhecia. E aí eu passei por uma rua e andando aqui atrás dos escuros. Atrás dos escuros, atrás do canto mais escuro. Quando eu cheguei no canto, aí tinha um cabo numa esquina, eu não via aquele rapaz lá. Aí ele disse assim, o Helder! Aí eu, epa, é tu mesmo, né? Morrendo de vergonha. E da pé, papai, o diabo mano. Porque eu tinha transporte, e quando eu digo, não, hoje eu acho que eu vou de cavalo. Aí eu chegava lá, eles eram de personagem, de cavalo, chapéu. Aí eu tinha aquele hinozinho, né? Aí eu digo, não, hoje eu vou de moto. Não, hoje eu vou de carro. Não, aí ficava aquele negócio, né? Aí meu filho, eu fui para a igreja, eu fui de chinelo, fui de pé, não tinha mais nada, o senhor tirou tudo. O senhor tirou tudo. E aí, para aqueles filhos, eles estavam lá naquela esquina, debaixo de um pé de árvore, eu não vi ele. Quando eu vi, foi aquela roda. Aí saí, fui para a igreja. Amados, depois que essa palavra impactou meu coração, meu filho, eu tinha orgulho de andar com a palavra de Deus. A Bíblia que eu tenho lá em casa, de estudo de Genebra, é tipo essa daqui, se for maior do que rapaz, a minha Bíblia pequenininha não dava não, porque eu queria uma Bíblia maior. Eu queria andar com uma Bíblia bem grandona aqui, que é para todo mundo ver que eu sou crente. Glória a Deus. E o Senhor me deu essa Bíblia. Depois eu conto o testemunho dessa Bíblia que Ele me deu. O que é que Deus faz? Viu? O que é que Deus faz, amados? Quando realmente você tem um desejo de coração de buscar a face dele, de buscar a palavra dele, de ser fiel a ele. Viu? Então, amados, viva a fé que você tem. Não deixe as pessoas roubar, não. Não deixa as pessoas caírem aqui na igreja, tu não está vendo, não. E aí começam as críticas, viu? Deixa as pessoas dizerem, chegar e amaldiçoar esse teu Deus e morre. Está passando por isso, não é riqueza, não. E aí vai. O diabo sempre vai ter argumento para tentar humilhar, para tentar fazer você desistir da sua fé. Mas a minha não rouba, não. Viu? Porque não dou, não. Porque foi um preço muito alto. E Jesus morreu na cruz. E depois de Jesus, amados, homens pagaram o preço. Foram enforcados, foram apedrejados, foram mortos de cabeça para baixo, foram queimados vivos, foram atrocidades, a família foi destruída, mano.
Gente pagou um preço tão caro para que essa palavra hoje estivesse na minha e na sua mão. Pagou um preço tão caro para que hoje eu estivesse aqui, proporcionando a vocês a palavra de Deus e libertar. Vamos valorizar isso. Porque é isso que vai fazer a diferença. Esse é o nosso tesouro que nós temos aqui na terra. É a palavra de Deus. Glória a Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé.